Normal, né? E o nosso tema da live, que são os ataques, né? Sim. Que acho que isso ocorre assim, desde que o mundo é mundo, né? Sim. O que você tem para adiantar pra gente nesse assunto aí, que é o assunto que é específico dessa nossa live agora? O que a gente tem que entender? Que sempre vai existir uma guerra entre a sombra e a luz. Isso, desde que o mundo é mundo, foi criado dessa forma, foi concebido dessa forma. Então, sempre vai ter uma influência dentro da dualidade para a sombra e uma influência dentro da dualidade para a luz. Só que o campo dessa guerra somos nós. Hoje, o grande mercado da guerra, o grande país que teria que ser dominado, somos nós. É a nossa consciência, são os humanos. Aqui nessa dimensão, aqui neste planeta. Porque como que uma sombra ganha, como que um ser trevoso ganha poder? Sugando energia. Ele suga energia, escraviza e deixa as pessoas vivendo como se fosse numa matrix, numa caixinha ali de escravidão e de ignorância e de sofrimento para se alimentar daquela energia negativa e puxar essas pessoas para a sombra, cada vez elas ficarem mais sombrias. Então é sempre essa briga. E aí são diversos ataques. Na verdade, eu comecei a falar muito de ataques porque sempre as pessoas me pedem dicas. E sempre as pessoas falam assim, acho que eu tô com magia negra, eu acho que eu tô com algum obsessor, eu acho que eu tô com alguma influência, só que ninguém sabe o que é o quê. É engraçado isso, porque cada tipo de ataque tem uma frequência diferente. A gente tem que entender que nem toda baixa de frequência é um ataque. Às vezes é você mesmo. Porque a nossa energia, imagina vários campos. Ela vai respeitar o quê? O teu nível de consciência e o teu nível de emoções, de pensamentos, de sentimentos. Ela ressoa com aquilo. Então, se você tem um sentimento amoroso, imagina a aura, por exemplo, que seria uma aura de um Buda, uma aura de Jesus. Ela era super expandida. Por quê? Porque eles tinham consciência, vibração e energia já num nível mais elevado. Então, ela expande, esse seu campo energético expande. Quando você tem sentimentos negativos, pensamentos negativos, não tem uma rotina de proteção, essa aura vai fazendo o quê? Esse seu campo de proteção, ele vai retraindo. Conforme ele retrai, você fica mais suscetível ao ataque, é como se você ficasse frágil. Você perde a tua blindagem energética. E o que a gente percebe às vezes? Que às vezes a pessoa fala, nossa, estou me sentindo exausto, parece que eu fui num lugar e fui sugado. Às vezes foi sugado mesmo. Só que às vezes a pessoa que teve um pensamento muito negativo, um sentimento muito negativo, você fala, eu fui lá no aniversário de um amigo. Mas você sentiu inveja? Você se sentiu feliz? Como que você se sentiu? Porque se você teve sentimentos negativos lá, tua energia vai fazer assim, ó, dar uma compactada. E aí o que você vai perceber? Um desgaste energético, mas não necessariamente foi um ataque. O ataque é o quê? Como se fosse uma enxurrada de energia negativa que vem para o teu campo. Isso daí é mandado, é enviado, ou por seres, por entidades negativas, ou por outras pessoas. Porque a gente pode sofrer ataques de pessoas vivas, né? Que seria a famosa inveja, mal-olhado, quebrante, né? Que sempre todo mundo ouviu. As pragas, as maldições são ataques de pessoas vivas, né? Os obsessores vivos. Sabe aquela pessoa que eu não consigo viver sem você? Isso gera um desgaste energético absurdo, porque a pessoa suga a energia. Então, assim, a gente tem sempre que separar 3 aspectos, eu acho. O primeiro, se realmente não é nenhum sintoma físico, né? Como o do Alê, por exemplo. Tem alguma questão física para identificar o que é um ataque energético. O segundo, se realmente não é um transtorno emocional seu, que você precise, de repente, procurar a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra e trabalhar realmente essas emoções, que nem toda a emoção negativa é causada por um ser negativo. Às vezes é algo que você tem interno que você precisa trabalhar naquele momento. E aí, a terceira análise que tem que fazer é se você está contribuindo com aquele ataque, se de repente você não é o próprio ser negativo que está se atacando. Porque eu percebo muito disso no dia a dia. Eu já vi gente que se chipa. Nossa. A pessoa bota o implante energético nela mesma. Autossabotagem. Autossabotagem. Por quê? Porque não quer viver uma experiência ou criou um trauma e ela trava aquele campo energético. Ela coloca um implante para ficar sobrecarregando a emoção naquele sentido e ficar naquele patamar de evolução. Acontece muito, é muito frequente, a gente não imagina, fala, como que alguém faz isso? A gente não fica às vezes com um pensamento louco? Sim.
fala, não, aquela pessoa é daquele jeito, ou não sei quem não gosta de mim, ou porque aquele negócio, ainda mais quem tem irmão, é o filho favorito do que o outro, sabe? Todo mundo tem um pensamento louco. Então, esses pensamentos, às vezes, eles sabotam um pouquinho. Agora, imagina isso com uma pessoa que tem um potencial energético. Ela se sabota, ela se chipa. Elas colocam um implante, um bloqueio energético. Então, a gente tem que analisar sempre esses diversos tipos de ataque e se realmente é um ataque ou não. Então, eliminou as três variáveis, se não é físico, se não é seu psicológico mesmo, se não foi influência e ataque seu mesmo, aí a gente passa para ataque energético. E aí são muitos. São diversos tipos. Eu falo que a sombra é bem criativa nesse sentido. Ela é bem criativa. Então, a gente tem muitos tipos de seres. Eu não sei se vocês querem que fale de seres negativos. Pode ser, mas antes vamos até retomar, porque foi bastante informação. Então, nós temos o famoso autossabotador, que a própria pessoa se sacaneia, se implanta um chip e... Sim, e tem um tipo de ataque que é muito... Eu vou deixar aqui no cantinho, tá? Que é muito, muito curioso. Até em radiestesia a gente chama de forma pensamento e forma desejo. O que é isso? Forma pensamento é quando você tem um desejo tão forte e é um pensamento tão forte que ele cria quase como se fosse uma vida. Ele vira uma entidade. Imagina um ser criado pelo seu próprio pensamento. Nossa. Por conta daquele pensamento tão repetitivo. E aí o que acontece? Quando você é colocado numa situação que ressoa com aquele pensamento que você criou, com aquela entidade que você criou, é como se ele derrubasse toda aquela energia negativa em cima de você. Então você cria um encosto. Você cria o seu próprio obsessor, que é ou forma pensamento ou forma desejo, ou através de pensamentos repetitivos ou através de um desejo muito forte e inadequado, no caso, né? Inadequado à tua energia. Aí vira uma entidade mesmo. A gente que tem mediunidade enxerga como se fosse um ser. Parece quase como se a pessoa desse vida num boneco de barro, vamos explicar assim, com o pensamento. Só que é energético, é espiritual. Então, aqui é um tipo de autossabotagem, é um tipo de ataque que a própria pessoa consegue fazer com ela. E às vezes a gente não percebe, porque às vezes a gente tem pensamentos e fica... Nossa, eu queria isso, eu queria isso, eu queria isso, eu queria isso, ou tal pessoa está fazendo isso. E aquilo vira uma entidade perto de você. Nossa. Por isso que às vezes a gente tem que criar o hábito de ter os desejos, ter o desejo de soltar. Porque quando você fica insistindo muito, você fica obsessivo com aquele pensamento, com aquele sentimento, ele vira uma entidade. E aí aquela entidade que você criou te ataca energeticamente. E aí causa até doença, causa mal físico, causa mal emocional, é muito complicado. Então, cuidado com o próprio pensamento. Sempre. Primeira coisa, a gente tem que pensar, tem que ser responsável. Lembra que a gente está aqui para evoluir. A gente está aqui para não ceder para a sombra. Como que a gente faz isso? Que é muito que eu aprendo com os seres. Sendo melhor. Em que forma? Tendo sentimentos melhores. Tendo emoções mais controladas e mudando um pouco da nossa percepção. Quando a gente começa a ter sentimentos mais elevados, a gente muda a nossa percepção com relação ao todo, com relação a Deus, com relação ao outro. A gente perde um pouco da individualidade, a gente começa a pensar no todo. Deus deixa, por exemplo, de ser um Deus permissivo ou um Deus punidor para ser um Deus que é parte do todo também. Porque todo mundo tem Deus dentro de si. Essa consciência já te traz uma luz, uma vibração diferente. Então, quando a gente pega, por exemplo, até a escala de vibração, ou a escala que vibram os nossos chakras, a gente consegue ver como que as emoções desequilibram. Então, que a gente fala de frequências Hertz, por exemplo. As emoções, elas conseguem ser medidas por conta dessa vibração que elas causam no campo energético. Da mesma forma que um som é medido, da mesma forma que a luz é medida, várias frequências você consegue medir. Então, o que é importante? Você sempre se manter acima, as emoções, acima da última frequência, que é o do seu chakra básico, que seria 396 Hz. Então, quando você consegue se manter acima, dificilmente um ataque que não seja muito programado vai conseguir invadir o teu campo, porque você já está numa vibração diferente, é como se o teu campo expandisse. Então, imagina que a tua luz está longe, então o ser tem que estar longe também. E aí, quando você tem pensamentos e sentimentos melhores, você não vai criar uma forma pensamento.
por exemplo. Você não Entendi, vai você se já tá... chipar, porque você já está com um nível de compreensão, de consciência, de entendimento diferente. Então, isso traz muita harmonia, traz muita defesa. Só que a gente não consegue isso no dia a dia, né? Porque a vida é assim. São os altos e baixos. Então, a gente tem que ter esse entendimento do autocontrole, da reforma interna, do quanto que o sentimento e a emoção é importante na defesa, para quando a gente estiver na baixa, ficarmos atentos, ter essa sensibilidade energética para perceber se teve um ataque ou não teve um ataque. E aí, logo, corrigir energeticamente para se defender. Eu acho que ataque é uma das coisas que mais acontece em tudo quanto é lugar, né? Porque esses espíritos, vamos considerar assim, espíritos Sim. ou qualquer coisa que sejam, aliens, espíritos, sei lá, eles querem sugar energia. E aqui acho que tem muita energia Sim. na Terra, né? Sim. Eu acho que tem muita espalhada por aí. Inclusive, teve alguém que veio aqui que falou que nos supermercados, por exemplo, você pode ser atacado. Aí eu perguntei se era do supermercado, a pessoa falou não, são das pessoas que estão no supermercado. Então, lugares, shows... Lugares cheios são mais, eu falo assim, suscetíveis, né? Ambiente mais tenso, você tem que ter o cuidado redobrado. O que a gente tem que considerar? O mundo espiritual é muito mais populoso do que o mundo físico. Existem muitos mais seres de diversos tipos, de desencarnados, seres que são aqui muito antigos, que viveram aqui, seres que são multidimensionais, seres controladores das trevas. Existem muitos tipos de seres. Só que a gente tem que pensar assim, que pelo lado bom, de um jeito positivo, cada pessoa encarnada tem próximo pelo menos uns 3 mentores. Uns 3 seres que aconselham, que eles vão intercalando no teu aconselhamento. Então, só aí já faz a conta. Num show tem X pessoas, multiplica por 3 a quantidade de gente. E cada pessoa tem uma frequência energética. E toda vez que a gente toca em algum lugar ou anda em algum lugar, a gente deixa como se fossem rastros energéticos. É como se fosse uma pegada. O pessoal fala de pegada de carbono, devia se preocupar com a pegada energética, né? A gente vai deixando esses pedacinhos de energia nos lugares. Dependendo da frequência que você tem, você atrai tipos de seres para se alimentarem daquelas pegadas. Então, se você é uma pessoa harmoniosa, você vai deixar o quê? Pegadas de luz. Então, o teu ambiente, a tua casa, vai ser o quê? Um reduto para atrair seres de luz. Se você é uma pessoa conturbada, você vai deixar pegadas conturbadas. Então, imagina que em ambientes cheios, como um show, como um supermercado, como um hospital, como lugares que tem uma multidão, hotéis, por exemplo, várias pessoas passam por lá, cada uma com um tipo de energia e vão deixando esse rastro. Sim. Eu estou explicando desse jeito só para todo mundo entender, tá? Vai deixando esse rastro energético. E esse rastro energético vão atraindo seres diferentes. Então, podem ser obsessores, podem ser lavas astrais, podem ser seres negativos. E pensa que muitos desencarnados não sabem que desencarnaram. Então, eles continuam na atividade normal, como ir no supermercado, como ir trabalhar. Eles vão, então o mercado é muito populoso, realmente, espiritualmente falando, porque transitam muitas pessoas também. Então, eles ficam muitos seres lá. E aí você pode, se você não está preparado energeticamente, cada vez que você vai num lugar que tenha mais pessoas, você vai se sentir mal. Ou que já teve mais pessoas naquele lugar, você vai se sentir mal, porque a energia continua ali. Por isso que às vezes quem é médium ou quem está despertando fala, nossa, eu não vou em show, não vou em balada de jeito nenhum. Mas é por isso, é porque percebe toda essa influência energética. E dependendo do lugar é ainda pior, porque atrai seres ainda mais densos. Então, um lugar que tem, por exemplo, consumo de drogas, vai atrair seres que se ressoam com aquele tipo de vício. Um lugar que tem muita luxúria vai atrair seres que ressoam com aquele tipo de comportamento. Então, é isso que a gente tem que pensar. Você vai num lugar, não é que não tem que ir porque tem que saber se proteger e poder viver. Eu falo que a gente está aqui para viver experiência, pode ir para bagaceira e tem que poder ir nos lugares, mas tem que ter essa consciência de que aquele ambiente vai ter uma densidade energética maior, então você tem que fazer o quê? Redobra a tua proteção. E olha isso aqui, mente e coração. Fica de olho no como que você está se comportando, mente e coração ali, para não abrir o campo que você protegeu, porque senão pode vir ataque novamente. Então, supermercados, hospitais, os lugares mais densos que eu acho, tá? Cemitério, sempre tem muitas almas, porque todo lugar que tem
tem corpos, né, ou lugares que ocorreram crimes, eles têm uma densidade energética muito forte. Eu acho que cemitérios, lugares que ocorreram crimes, aí hospitais, por conta até do sofrimento e da energia da doença, hotéis e motéis têm energia bem densa também. Sim. E lugares com grandes aglomerações de pessoas, por conta disso, porque cada pessoa está atraindo um tipo de energia. Quando tem aglomeração, a gente também tem que pensar na psicosfera daquele ambiente, né? Que seria como se fosse energia mental. Essa energia mental também gera um impacto energético em quem está numa vibração mental diferente. Então, quando você vai num lugar, por exemplo, você vai num parque, normalmente, quem está ali está querendo se conectar com a natureza, está vendo alguma coisa bonita. A psicosfera tem essa energia positiva. Agora, você vai num lugar que a pessoa vai pegar a fila, está irritado, Aí fica começa. um empurrando o outro, ele já o pensamento, a energia psíquica daquele lugar fica muito forte. E aí, quem tem mais sensibilidade vai perceber. E aí, você vai no lugar, se você ressoa com um obsessor ou algum ser que está naquela vibração, se você ressoa com aquela vibração, ele pode ir embora com você. Lá, eu fui ali e trouxe um encosto para minha casa. Entendeu? Pode ir. Porque eles ficam por ressonância. A energia, ela não entende palavra, só palavra. Ela entende vibração. Então, se você vibra na mesma frequência daquela emoção ou daquela energia daquele obsessor, a chance dele vir com você é enorme. Agora, se você vibra em outra frequência, ele vai olhar, não tô nem aí. Então, é isso. Às vezes a pessoa fala, não, você é espiritualizado, você trabalha com energia, você não pode ir num bar, por exemplo. Gente, pode. Não. Pode ir, só que não ressoa com a energia do obsessor. Vai com espírito limpo, com alegria, com amorosidade, com respeito, com compaixão, que ele não vai colar em você. Não. Porque você tomou uma cerveja, entendeu? Ele não Sim. vai. Agora, se você for lá tomar 85 cerveja, cair na sarjeta, deixar o cachorro lamber a tua boca, Aí a não chance tem de você jeito. pegar um obsessor é grande, porque aí você já bagunçou a energia. Eu tava conversando isso com o Wagner Borges, ele falou que adora tomar cerveja, mas você, Wagner Borges, as pessoas pensam que ele só toma chá e faz projeção astral o dia inteiro. É só Não, kombucha, né? a galera gosta, kombucha de maracujá, né? É. A galera viaja, a vida é a vida normal, né? Não é porque É. você é espiritualista que você não vai ficar nervoso um dia, que Fica. você não vai beber um negócio com os amigos, etc. Fica. Também. E a gente tem que ter essa consciência, porque quando a gente começa a estudar a espiritualidade, eu tinha um pouco desse receio, por isso que eu estudei tanto e fui buscar. Porque, por exemplo, eu adoro vinho, eu gosto de tomar o meu vinho, eu gosto de sair com meus amigos, eu gosto. Claro. E eu acho que a gente tem que viver. E tem um pouco dessa ilusão no sentido de, você vai nesse ambiente e vai ser atacado. É. Existe obsessor nesses lugares? Existem espíritos que se alimentam do vício, existem zombeteiros? Existem. Eu não vou falar para você que não existe. Só que você tem que ter a consciência que ele está lá. Só que ele não vai encher o teu saco se você tiver uma vibração boa. Espíritos negativos, seres negativos, a gente tem que pensar eles em 3 escalas, tá? Tem aqueles que não têm consciência nenhuma, porque eles são quase como se fossem o inicial da criação, eles são mais brutos. Então, imagina eles, sei lá, como os pets, os bichos, os animais do escalão das sombras. Eles são brutos. Eles são brutos. Então, eu deixei muito tempo o lixo no banheiro. Ele sente aquela vibração ali de decomposição, é uma larva astral, ela vai ficar. Por quê? Porque ele não tem muito dessa coisa da ressonância. Ele é atraído por uma decomposição, por um miasma energético, por um sentimento muito negativo, mas é aquela frequência mais densa mesmo. Eles ficam. Eles não têm tanta consciência, sabe? Eles são bem de ressonância. Tem um grupo do meio que eu falo que são os soldados dos ataques negativos, que aí a gente tem obsessores, tem alguns tipos de espíritos, como os zombeteiros, por exemplo. Eles já têm uma percepção das regras do universo. Então, por exemplo, uma larva astral, ela vai aparecer ali, mas quando você entra com uma frequência muito alta, ela praticamente é destruída. É como se ela desintegrasse. Um miasma, ele vai desintegrar com uma frequência mais alta. Esse grupo do meio, que seria o povão das sombras,
eles são o quê? Às vezes eles são seres que estão ali, talvez muitos deles não têm nem consciência de que eles acabam atrapalhando, né, a energia. Por exemplo, um obsessor morador, que tinha apego à casa, que tinha apego ao ambiente. Quando a pessoa falece, às vezes ela fica presa no ambiente. Ela acha que ela está morando ali ainda. Isso é um tipo de obsessor, ele gera um desequilíbrio de energia, ele pode criar algum ataque, que nem os outros, lembra dos outros do filme? Sei. Seria um obsessor morador. Esse tipo de ser, ele talvez ele não tenha nem a consciência de que ele está fazendo um ataque, mas a grande maioria desse grupo intermediário, eles respeitam a ressonância. Então, quando eles veem um espírito de luz que vai fazer uma retirada, eles vão junto, eles aceitam o tratamento, ou eles percebem essa ressonância conosco. Então, um obsessor que é vinculado ao vício, ele só vai se conectar se você tiver o vício. Não é porque você está tomando uma cerveja que ele vai se conectar com você, porque você não tem a vibração do vício. Entende? Então, ele não vai se conectar. Um obsessor mais raivoso, ele só vai se conectar com você porque você tem raiva dentro de você. Então, eles acabam sendo até benéficos. Por quê? Porque eles te obrigam a olhar aquilo que você não está olhando. Então, quando você não quer olhar o seu sentimento, parece que chega um obsessor e ele te obriga a olhar. Eles são bem soldados mesmo, sabe? E quando você consegue trabalhar aquilo dentro de você, o que é a mágica que eu falo, a mágica do universo? Ou o obsessor vai embora, porque ele não tem ressonância mais com aquela energia, ou então ele acaba melhorando também. Por interferência sua. Sabe aquele negócio, eu fui no grupo, fui fazer terapia por uma emoção que eu não gostava, acabei superando aquela emoção, o obsessor que estava com você está ali assistindo a terapia junto. Ele também pode melhorar, ele pode criar consciência e aí evoluir, retornar para uma luz, para algo assim. Então isso é muito legal, mas essa parte dos soldados, eles trabalham muito com ressonância de energia. E aí você tem o grupo que eu falo que são os controladores das sombras. E aqui você entra em magros negros, os seres realmente que são controladores de umbral, esses seres muito antigos, e esses multidimensionais negativos. Esses, eles não são agressivos em geral, eles são astutos, eles são inteligentes. Por quê? Porque eles conhecem como que funciona a lei do universo. Então, eles tentam o quê? Eles tentam te convencer, te trazer para cá. É o engodo. Sabe que tudo que a gente lê de engodo, de engano, da astúcia do demônio que a gente ouve várias vezes, é esse grupo. Por quê? Porque eles querem manter o controle. Então, esse grupo que às vezes eles vão em cima de pessoas que têm influência. Por quê? Porque eles vão na astúcia. Eles não querem ficar lá, eu vou ali atacar fisicamente. Não, eles querem mudar a roda para o lado deles. Então, esse grupo eu acho que é o mais perigoso. Porque quando a gente está com a proteção ativa, mesmo assim eles conseguem se aproximar. E aí você tem que ter o quê? A força de consciência, a força de vontade, a força da luz. Para falar, não, obrigada, eu te reconheço, eu não quero me conectar com você. E aí eles respeitam. É isso que é legal, eles respeitam também. Eles têm um respeito, porque eles respeitam as regras. Porque eles sabem que você está ali, você está trabalhando e tem os seus protetores. Qualquer coisa você vai chamar e aí a briga vai ser feia do lado de lá. Né? Eles trabalham com inteligência. Trabalham com inteligência. Então a gente tem que pensar assim, tem um grupo que é mais bruto, um grupo que fala que é brisadão, que talvez nem entenda muito bem o que está acontecendo, e esse grupo que é o mais inteligente. Esse é o mais perigoso. Esses são os controladores de planetas, esses são os controladores de umbral, esses são os controladores de entidades demoníacas, eles que controlam tudo. Então, esses são os piores, eu acho. Muito